Sejam bem-vindos ao podcast Conversa Tributária, uma realização do Tax Group. Eu sou a Júlia Perissé, jornalista do Tax. Estamos aqui com Luiz Wolff, CEO do Tax Group, do maior ecossistema tributário do Brasil, e Pedro Chu, sócio-diretor do Tax Group. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Júlia. Prazer poder desfrutar dessa conversa, dessa troca muito boa que está acontecendo, né? Tax Group sempre inovando no Brasil e poder debater aqui alguns temas importantes com o meu sócio, com o Pedro, sobre a tua mediação. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado, Júlia, pelo convite. Luiz, obrigado pela parceria também. E vamos lá, vamos debater sobre temas relevantes aqui, sobre o tributário, que está em voga, né? Está pegando fogo, a gente precisa colocar alguns pingos nos is aí para a nossa audiência. Para o debate de hoje, eu queria sugerir algumas atualidades do tributário 2025-2026. Estamos ao vivo aqui da FENALO 2025, o maior evento jurídico da América Latina. Então vamos lá, nos últimos meses vem surgindo algumas medidas que buscam equilibrar a situação fiscal do país. A gente viu algumas mudanças no IOF e agora a gente está vendo o imposto de renda ganhando destaque. Qual a percepção de vocês acerca do cenário tributário? Quais expectativas para os próximos meses? Bom, tributação no Brasil ela vem sendo historicamente construída a partir dos gastos públicos, né? Então, o Brasil, ao contrário do senso de outras nações, em vez de ter, né, uma estrutura administrativa contida, enxuta, né, e a partir disso poder ter uma tributação que seja mais conveniente ao desenvolvimento econômico, o Brasil segue um caminho contrário. Então, do ponto de vista estrutural, a gente está sempre no tributário correndo atrás, né, no direito tributário correndo atrás do direito financeiro, que é o direito que rege o orçamento público, né, a legislação de diretrizes orçamentárias. E aí, obviamente, quando se gasta muito, a gente tem uma necessidade arrecadatória, o governo lança mão de situações como o IOF, tá, que é um imposto realmente danoso à economia, que ele afeta operações, né, financeiras. Então, a gente tem muita retração, nós estamos com um volume de juro extremamente alto no Brasil, uma Selic, né, estourando aí, batendo 15%. Então, quando a gente carrega Selic, carrega IOF, né, mais uma exação de IOF, um aumento de IOF, né, sem falar ainda de imposto de renda, a gente já está falando de alguns prejuízos importantes para a economia. Tá? A economia no Brasil, assim como em qualquer outro país do mundo em desenvolvimento, ela tem uma característica de necessidade de geração de financiamento e caixa. Então, as empresas prosperam, os empregos são gerados a partir do momento que você tem capacidade de financiamento, né? Capacidade de instalação, de desenvolvimento de processo produtivo, de novas plantas, de novas indústrias. E isso vem de recurso, né? E o recurso, obviamente, ele se torna mais escasso na medida que a economia roda mal, né? E impostos excessivos transformam a economia em uma economia mais parada, né? Uma economia num modelo de placebo que não funciona, uma economia que ela é mais apática. E uma economia apática gera menos desenvolvimento. Então, sim, o tributário vem vindo para cobrir déficit orçamentário público, mas, em contrapartida, não é o melhor modelo de Brasil, é um modelo que, eventualmente, nos próximos anos, o orçamento público vai só crescer, o déficit vai aumentar e os impostos, na medida que eles aumentam, a curva de Laffer explica isso, quanto maior a imposição tributária que eu chegue a um teto operacional, maior retração econômica. E aí, né, o veneno volta contra o governo. Então, o governo hoje tributa, mas pode ter, né, um amargor muito grande desse veneno voltando contra quando a economia retrair. Com uma retração econômica, reduz a arrecadação e aumenta o déficit. E aumentando o déficit, não tem outra coisa a se fazer a não ser rever a estrutura estatal. Então, essa é a lógica que a gente vive hoje tributária, é que nós, no Tex, precisamos ajudar as empresas a enfrentar, né, essas dificuldades de financiamento, de caixa, de momento econômico, através dos tributos também, lutando para que tenham tributos recolhidos de uma maneira correta. O nosso grande desafio hoje, que tem uma conexão direta com o tributário, né, Júlia, é a questão administrativa do Brasil, né? A qualidade e o volume dos gastos públicos que, como o Luiz comentou, desembocam num aumento de carga tributária para tentar cobrir esse buraco, né? Tentar cobrir essa lacuna. E a grande verdade é que essa prática administrativa, que é o que culmina no aumento do imposto de renda, no aumento do IOF, etc., ela tem dois grandes pilares danosos ao sistema
que têm conexões com o tributário. Pilar número 1, um aumento expressivo da taxa de juros, né? Por que aumento expressivo? Porque o governo, ele próprio, para financiar os seus gastos, passa a emitir muita dívida. Então, ele passa a concorrer com o dinheiro disponível no mercado, isso faz subir a taxa de juros, né? E número 2, o grande aumento de despesas faz com que se passe essa conta para quem paga imposto. É simples assim o raciocínio, né? Aumenta IOF, aumenta imposto de renda. E o grande ponto que preocupa, e o Tex, na verdade, vem justamente para olhar para isso no médio e longo prazo, tentar ajudar os contribuintes, o grande ponto que preocupa é que hoje nós não temos sequer uma posição, sequer uma sinalização de uma redução da estrutura administrativa do Brasil, uma redução de custos. Ou seja, os aumentos tributários que vêm acontecendo, não se tem uma expectativa de que eles vão parar de aumentar, né? Ou seja, se arrecada mais, mas você gasta mais também. Não sobrou nada no caixa. Aí passou a arrecadar mais, mas se gastou mais um pouco ainda. Não sobrou mais nada no caixa. E assim vai indo. Isso traz uma retração econômica, traz um arrefecimento dos empreendimentos, ninguém mais quer tomar risco, ninguém mais quer colocar dinheiro na frente, ninguém mais não tem como pagar os investimentos dado uma taxa de juros de 15%, mais uma inflação de 6, 7, mais um IOF de 3%. Nós estamos falando de mais de 20% de custo do dinheiro nessa operação. Então, enfim, mais uma vez, questões administrativas de gestão do país resultam em mudanças tributárias expressivas e mudanças tributárias que têm que ser levadas para a gestão dos negócios para se conseguir entender quais serão as saídas e as soluções para que as empresas consigam sobreviver e se manterem equilibradas nesse cenário. E aí que o Tex acaba se tornando relevante, né, para conseguir trazer essa visão de presente e futuro das companhias que estão vendo o governo e a tributação apertar cada vez mais seu resultado. Então, um pouco sem expectativa das coisas apaziguarem, porém, com a chegada da reforma tributária logo mais. Queria trazer um questionamento para vocês. Nesse cenário de mudanças, de reformas, o que você, Luiz Wolff e Pedro Chu, fariam de diferente se pudessem mudar o tributário? Sensacional, Júlia, essa pergunta. Falar de reforma tributária, a gente, como Tex, nós nos preparamos para a reforma. Então, nós somos uma empresa nascida no tributário, com DNA tributário, né, voltada 100% ao tributário, ou seja, a gente vive o tributário como nenhuma outra consultoria no Brasil pode dizer que vive. Tá? Tem muita consultoria com múltiplos serviços, mas mergulhada, imersa no tributário como nós, eu acho que somos a única empresa do mercado que tem essa condição hoje de negócio no Brasil. Então, a reforma de tributária a gente conhece de cabo a rabo, eu diria, né, de ponta a ponta. De ponta a ponta, não só conhecemos muito bem, desenvolvemos regras e normas tributárias dentro do nosso banco de dados para adequar a reforma tributária e vivemos a construção da reforma tributária em Brasília. Quer dizer, nós tivemos movimentações ativas, né, em vários processos legislativos da reforma tributária. O que eu mudaria na reforma tributária? Muita coisa. Tá? Muita coisa. A reforma tributária hoje, ela nasceu com 16 alíquotas diferentes. Né? Ela deveria ter nascido com uma, equalizando, né, um sistema tributário que ele é muito divergente de setor para setor. Ele nasceu hoje com 16 alíquotas. E eu gosto de enfatizar para os nossos clientes, para as reuniões de conselho, de board, de companhias que eu participo, eu gosto de enfatizar, nasceu hoje com 16 alíquotas. Nasceu hoje. E o Brasil, a gente nunca pode pensar que o que nasceu hoje não poderá ser mudado no futuro. Então, hoje temos 16 alíquotas. Mas o Senado Federal, de 5 em 5 anos, conforme previsto na própria reforma, na emenda constitucional, pode mudar, criar mais regimes. Então imagine que nós buscávamos com a reforma tributária uma simplificação tributária. Primeiro plano isso, não teremos simplificação. Segundo plano, nós buscávamos uma alíquota uniforme para todos os setores. Não teremos alíquota uniforme. Nós temos 16 alíquotas diferentes de setores que construíram os seus lobbies no legislativo e conseguiram firmar uma ponta firme nisso. Terceiro, nós temos uma alta centralização de poder arrecadatório na União Federal. Então foi construída uma reforma tributária que tirou o poder de mais de 5.500 municípios e de 27 estados e concentrou esse poder na União Federal, através do Comitê Gestor. O Comitê Gestor é pilotado pela União Federal. Então aqui eu trago 3 pontos principais de risco. De simplificação. O primeiro, não aconteceu. Nós vamos viver 8 anos de transição num modelo extremamente complexo.
2, nós estamos concentrando em Brasília, né, todo o poder decisório, orçamentário, fiscalizatório, de auditoria. Então, tirando dos estados uma competência originária constitucional que nós tínhamos na Constituição de 88, de não só criar, desenvolver e arrecadar impostos, nós estamos levando para Brasília. Tá? E nós estamos tendo um sistema com 16 alíquotas. Eu não estou nem entrando no julgamento se é 26, 27, 28, 30, 35, 40 ou 50% de alíquotas. Isso não importa. Importa que a gente tenha um sistema que, com muitas alíquotas, eu tenho divergências estruturais. Então, Júlia, a tua pergunta é muito boa, né? Porque a reforma tributária, acho que o Luiz comentou muito questões práticas, estruturantes da reforma, mas eu queria voltar ainda em questões conceituais dessa reforma que está aí. Tá? O tema reforma tributária é um tema muito antigo, é um tema que está há 30 anos em discussão no Congresso Nacional, e nós tivemos, talvez nos últimos 4, 5, 6 anos, alguns movimentos tendentes à reforma tributária. E esses movimentos desses últimos 4, 5, 6 anos, que não é o mesmo movimento que existe hoje, eram movimentos que eles trabalhavam em cima de 2 grandes pilares quando se falava em reforma tributária. Um primeiro pilar, que era o pilar da simplificação do sistema, e um segundo pilar, que é o pilar da redução de carga tributária. Tá? O pilar da redução de carga tributária ele se perdeu no meio do caminho. Né? Hoje a reforma está 100% pautada numa tentativa de simplificação do sistema, mas me parece que não existe ou não deveria existir reforma tributária sem se pensar em redução de carga tributária. Por que isso? Porque a redução de carga tributária da alíquota ela não significa uma redução de arrecadação. Não significa. O racional que nós, contribuintes, os gestores do país, os políticos, enfim, a classe que representa os contribuintes precisa entender é que quanto mais eu reduzo o percentual, a alíquota da carga tributária, mais eu incentivo a evolução da economia e mais eu aumento a base de cálculo da conta da arrecadação. Em tempos de liberdade econômica, de redução de tributos, existe recorde de arrecadação, porque se aumenta a movimentação econômica. Então, o primeiro ponto conceitual da reforma tributária que eu trago, que eu mudaria, seria o fato de se voltar a pensar em redução de carga tributária para a economia como um todo. E o segundo ponto da reforma, que a mim preocupa muito, me parece que é uma regressão em relação ao que se viu na história do Brasil ou na história de outras economias internacionais de muito sucesso, é um movimento de centralização do poder. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Né? Nós somos o 5º país em território do mundo. Né? Não há como dizer que o Brasil do Sul é igual ao Brasil do Norte, ou que o Brasil do Norte é igual ao Brasil do Sudeste, ou igual ao do Centro-Oeste. E quando nós temos um movimento, como é, por exemplo, do estabelecimento de um comitê gestor que vai definir as políticas de arrecadação em todo o território nacional, você perde a liberdade regional de definir quais são as prioridades daquelas localidades. Né? O sul do Brasil é totalmente diferente as prioridades do centro-oeste do Brasil. São visões totalmente diferentes, totalmente distintas. E o fato de se centralizar as decisões no governo federal é um grande problema, porque eu tiro o poder de decisão e tiro o poder de recurso orçamentário daquelas regiões que precisam olhar para a estrada, para o trilho de trem, para a rua pavimentada, para a obra de infraestrutura daquele local que é a prioridade daquele local. Nós temos modelos, como o modelo americano, por exemplo, que é um modelo de confederação, em que cada um dos estados americanos tem uma liberdade bastante expressiva, seja de tributar, seja de atuar em temas que são relevantes para aquelas locais, que demonstram, num país como a América, por exemplo, que é um país que prima pela liberdade e, querendo ou não, hoje é a maior potência econômica mundial. Esse movimento contrário do que é o movimento brasileiro, que é um movimento de centralização e perda de liberdade nos estados, me parece que para nós seria um aspecto que eu mudaria de forma drástica na reforma tributária. Deixa os estados terem a liberdade de arrecadarem como bem entenderem e deixa a população escolher onde ela vai empreender, onde ela vai morar, onde ela vai viver a vida dela. Né? A liberdade traz competição e a competição traz os melhores resultados. Esse é o grande ponto. Então, na reforma tributária, do ponto de vista conceitual, eu olharia para esses 2 pontos. Primeiro fato de haver, de fato, uma redução da carga tributária. E 2,
o fato de permitir que os estados tenham e os municípios tenham a sua liberdade local de definir seus orçamentos e arrecadação como bem entenderem. E a partir daí, bom, aí a economia vai se movimentar para os melhores estados e para os melhores municípios do país, né? Muito bem fundamentadas as iniciativas propostas. Então, a gente está falando de um cenário que continua complexo, um cenário que vai apresentar muita mudança estrutural. E, junto a isso, surgem novas tecnologias, né? Então, a gente vai ver ali split payment, a gente vai ver uma série de mudanças dentro do fisco, né? A gente vai enxergar uma tecnologia sendo integrada, né, na vida dos profissionais. Exige um novo perfil para os profissionais do setor. O que vocês acreditam ser o diferencial de um profissional tributário ou de uma consultoria tributária hoje, em comparação a 10, 15 anos atrás? Bela pergunta, né? A pergunta, Júlia, é pergunta de $1 milhão que todos jovens profissionais que estão entrando no mercado tributário nos perguntam, né? Para que caminho o mercado vai? O Tax Group tem uma característica de buscar ser protagonista no mercado e desde sempre, na sua estruturação da sua área de desenvolvimento de produto, da sua software house, buscando trazer soluções integradas. Quando a gente olha para a reforma tributária, tá? Nós estamos diante, de fato, da maior mudança, tá, dos últimos 100 anos em tributação no Brasil. Maior mudança. Tá? Desde a época do Brasil Império, eu diria, que nós estamos vivendo a maior mudança. E essa mudança, e você bem disse, com o split payment, não muda o tributário. Apenas. Complemento. Muda o jogo dos negócios. O como fazer negócio no Brasil a partir de agora vai mudar. Por isso que o Tax, através da sua software house, da sua estrutura de desenvolvimento de sistemas, construiu ferramentas para poder planejar a reforma tributária, simular os cenários de como os nossos clientes estarão no meio da reforma tributária e pós-reforma tributária, e inclusive com o desenvolvimento de ferramenta para auditoria de split payment. Ou seja, auditagem dos cadastros das companhias para entender se o que está sendo splitado do ponto de vista tributário está correto com a norma ou não. Se tem conformidade com a norma ou não. Então, te respondendo sobre o profissional e a consultoria do futuro, eu prefiro falar da pessoa física, do profissional do futuro. Eu diria que é um profissional, primeiro, que conhece muito de tributário, que tem um background técnico de construção de conhecimento sólido. Ou seja, conhece o sistema brasileiro, não o atual apenas. Conhece o sistema brasileiro velho e novo. Tá? Em segundo lugar, é um profissional que conhece muito processo operacional. Conhece como as empresas funcionam. Tem muita facilidade em workflow. Em como é que apura, como é que paga, como é que declara, como é que recolhe, como é que opera a fiscalização, como é que opera um processo administrativo, como é que opera uma emissão de nota fiscal. Quando eu falo em processo operacional, é isso. É um profissional que tem amplo conhecimento técnico e amplo conhecimento de processo. E em terceiro lugar, terceira perna, né, dessa característica, desse pilar de sustentação, é um profissional criativo e inteligente. Ou seja, com IA no jogo, inteligência artificial no jogo, nós não precisamos ter mais profissionais que não sejam criativos. Um profissional criativo e inteligente, ele consegue gerar valor por 5 profissionais. E digo isso com conhecimento de tema, porque nós já testamos e operamos IA dentro da nossa estrutura há mais de um ano. Né? Digo isso pelas visitas que fiz recentemente, inclusive a Seattle, nos Estados Unidos, onde nós conhecemos 15 operações com inteligência artificial, e essas operações todas estão pautadas em ter menos profissionais mais inteligentes e criativos. E esse ponto do profissional, eu acho que muito do que quem está construindo carreira hoje precisa estar atento. Eu estou construindo minha carreira com base só em conhecer IA ou eu conheço sobre o que eu faço? Conhecer sobre o que eu faço é premissa. Conhecer sobre o processo operacional da minha área é premissa. E ter criatividade é premissa. Quem tem essas três e acopla IA, decola em velocidade exponencial. Essa é a minha visão sobre o que nós precisamos hoje para atacar a tecnologia da reforma tributária e atacar também novos modelos de carreira. Júlia, com o passar do tempo, né, das tecnologias e das mudanças, acho que o Luiz trouxe um assunto que ele não pode ser ignorado, que é a questão da IA, né? A IA talvez seja a maior revolução tecnológica da história da humanidade, né?
talvez mais do que a própria eletricidade, mais do que outras coisas, revolução industrial, enfim. Muitas mudanças de mercado, não só no tributário, mas é que o tributário tem a pimenta da reforma junto, né? Mas muitas mudanças de mercado vão surgir e muitos profissionais vão precisar se adaptar no seguinte sentido. O conhecimento estratégico dos negócios vai ser mais valorizado do que o conhecimento laboral, operacional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aquelas posições, e hoje, se você olhar na mídia, já tem muitas notícias que falam sobre isso, que bancos, empresas de tecnologia já vêm dispensando muitas posições júniores nos seus escritórios, nas suas empresas. Aquelas posições que não carregam consigo um profundo conhecimento técnico, uma profunda criatividade, a ponto de conseguir inovar e trazer valor, ou seja, que, traduzindo para o bom português, que realizam atividades mais repetitivas do que criativas, né, essas posições perdem espaço. Perdem espaço porque existe um cérebro que é mais rápido, mais inteligente, que não tira férias, que não tem problemas, chamado IA. Né? Simples assim. Então, o profissional do futuro, pensando em reforma, pensando em novas tecnologias, ele é um profissional que ele precisa entender a empresa, ou seu cliente, ou seu negócio, por dentro, a ponto de não somente utilizar a IA, mas saber criar o prompt da IA. Saber da onde eu posso e preciso extrair valor para aí sim aplicar novas tecnologias. Isso é uma premissa, isso presume que esse profissional tem um conhecimento 360 graus. É o legítimo profissional em T que se fala, né? Ou seja, um conhecimento muito aprofundado em uma matéria, mas também um conhecimento razoavelmente bom em diversas matérias a ponto de conseguir enxergar o todo. Então me parece que o mercado ele muda nesse sentido. E a gente pode olhar isso no próprio mercado tributário, né? Se você olhar hoje o mercado tributário, é um mercado que ele trabalha muito em cima de crédito, 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 crédito. E sim, a linha do crédito ela é importante de que exista, né? Que tenha essa visão, mas é necessário olhar para o todo do tributário. O que mais além do crédito existe no tributário? Existe um mundo inteiro aí dentro. Existe estratégia, existe empresas que podem falir ou podem ter sucesso em outras frentes. E me parece que o profissional tributário ele precisa caminhar nessa linha. Ele tem que entender de recuperação de ativos, ele tem que entender de estratégia internacional, ele tem que entender de transfer pricing, ele tem que entender de precificação, ele tem que entender os microsistemas tributários. Se ele é um cara do agro, ele tem que saber como tributa serialista. Se ele é um cara do transporte, ele tem que saber o regime especial do transporte. Enfim, ele tem que ter essa dimensão toda, para que com esse conhecimento ele aplique aí sim as novas tecnologias, IA e por aí vai. Então me parece que o profissional ideal é aquele que tem um posicionamento em T, ultra especialista em alguma coisa, mas ele conhece muito bem todas as outras, a ponto de conseguir pensar de forma estratégica em 360 graus e não ser mais um simples repetidor de processos que podem ser resumidos num checklist. Bom que vocês trouxeram IA à tona. Falando nisso, a gente vê que uma das maiores preocupações, riscos, seria, na IA generativa, o fenômeno de alucinação, né? Vocês que têm familiaridade com o tema tributário, com gestão de risco, quais as principais confusões que vocês identificam e se preocupam em relação à IA no jurídico tributário, que não é um tema fácil e vai continuar sendo um tema difícil? Eu vou comentar um pouquinho sobre IA generativa. Eu acho que aqui tem algumas discussões até éticas que se tem, mas a priori senso não me preocupa, tá? Não me preocupa a IA generativa. Não tem absolutamente nenhuma preocupação aqui da IA generativa. E eu vou plagiar, inclusive, as palavras do CEO da NVIDIA, que é hoje a maior indústria de hardware. Aliás, é um monopólio de hardware focado em microchips de IA. Ele disse o seguinte de maneira muito clara: a IA generativa, ou todas as IAs decorrentes dela, são programadas por humanos. Então não se preocupem. Programaremos elas. Mas os humanoides virão com uma estrutura de situações ou de ocorrências na vida humana de uma maneira que possa impactar, mas nós programaremos, nós somos responsáveis pela programação. E assim como somos responsáveis pela programação de humanoides, de robóticas, de appliances que estão carregados com IA ou IA generativa, no tributário idem. A carga de dados do perfil
de legislação, do perfil interpretativo, do perfil decisório que muito cliente nosso tem, ela vai estar baseada na carga que fizermos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que uma firma tributária continuará sendo completamente diferente da outra. Com base em dados, com base nas decisões que essa firma toma, com base nos posicionamentos que ela toma. O Tax Group tem um padrão de mercado, atende um nível de cliente que outras firmas não atendem. E o nosso posicionamento é fruto do quê? Da forma como a gente pensa a legislação, da forma como a gente entende a interpretação dos dados, no nível de conservadorismo que nós acordamos como marca, como posicionamento de mercado, levar a mercado. Então, esse nível de posicionamento, de conservadorismo, é o mesmo nível que nós vamos carregar, que estamos carregando nas nossas plataformas, nossos appliances de IA. Então, por mais generativa que ela seja, e por mais autocontrole que alguém possa trazer ou afirmar que uma IA possa ter, ela continua e sempre continuará sob nosso controle. Então essa é a minha visão. Temos absolutamente nenhum medo. Eu acho que a IA é uma ferramenta, aliás, é uma ferramenta não, é um movimento forte, sólido, mais importante que a internet. Tá? Novos habitantes desse planeta que sejam nativos de IA, né? Que nasçam a partir de agora, terão vantagem competitiva aos que já nasceram, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a verdade da IA. Essa é a mudança de jogo que a IA traz para o mundo como um todo. Quem está no controle disso são os seres humanos, que nunca deixarão de ter duas coisas importantes. Tá? Sentimento com capacidade relacional e intuição. IA não tem intuição. Até então, pelo menos. Vejamos o futuro. A fala do Luiz, ela resume muito, né? Acho que o ponto da IA, inclusive quando a gente fala de possíveis alucinações, né? Que é a pergunta original, né? Querendo ou não, a IA é uma ferramenta, né? É um movimento que ela é programado por seres humanos. Onde é que... Vamos fazer uma pergunta reversa, né? Onde que a IA não entra? Onde que ela não chega? Eu acho que essa é a grande pergunta. Ela não chega nas capacidades humanas, né? Nos relacionamentos humanos, nos sentimentos humanos, nas intuições. Tanto que hoje uma das grandes discussões sobre IA é qual é o nível de ética que uma IA precisa ter frente a situações conflituosas, controversas. Né? Então, a existência da IA generativa, enfim, ferramentas de alto avanço tecnológico, não são grandes preocupações para quem tem, de fato, uma alta capacidade criativa. Alta capacidade de sintetizar sentimentos, intuições e capacidades que são eminentemente humanas para colocar isso a cargo e em prática através de uma ferramenta. Então, a questão das alucinações me parece que ela se resume muito nesse caminho. E é claro, né, hoje, no nível que nós temos de inteligência artificial, querendo ou não, por mais avançada ou menos avançada, né, não se sabe o que o futuro traz, querendo ou não, não se pode também deixar 100% solta, sem qualquer tipo de programação, por um humano que vem pela IA. Né? Quer dizer, o caminho que ela vai seguir vai ser direcionado pelos humanos. Né? Os critérios que ela vai adotar vão ser direcionados pelos humanos. E aí eu acho que o problema não é a IA, né? São os humanos, né, Júlio? São os humanos que conduzem ela. Então, eu sintetizaria nesse sentido, né, de que a IA vem para ajudar, vem para revolucionar, na verdade, a nossa vida como ela é vivida, e a grande construção tem que ser não na preocupação em relação à IA em si, mas a preocupação em relação ao que os humanos farão com ela. Essa que é a grande pergunta. Tá muito mais, né, Pedro? Como eu digo, no que os humanos determinam do que a IA deve fazer, inclusive, olha só isso, inclusive quanto ao comportamento ético da IA. Porque ela é um código de programação. Como código de programação, por mais que ela gere-se automaticamente a partir de premissas, ela gera-se a partir de premissas. São as premissas... São os vieses humanos, né? São vieses no tributário, humanos. As premissas são vieses humanos. Setor. E no tributário também. Espero que na Fenalog 2026 a gente possa revisitar todas as previsões que fizemos
conversa sobre tributário, sobre IA, ver se a IA já conseguiu ter intuição ou não, e por aí vai. Pedro e Luiz, muito obrigada pela conversa. Você que nos acompanhou, se você quiser saber mais sobre o assunto, você pode nos seguir no Instagram, @taxgrouptg, ou acessar o nosso site, taxgroup.com.br. A gente agradece a audiência e espera você no próximo episódio do Conversa Tributária.